Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar nossos estudos? Nessa aula 6, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o estudo do plano, tá? Já falou sobre vetores, falamos sobre vetorial, né, e vários outros produtos de vetores. Outros. Falamos sobre estudo da reta, né? Mais vetores no R2 e no R3, e agora a gente chegou a uma superfície mais interessante, né? Vai começar a ficar mais interessante. No caso, é o estudo do plano, tá? O que é que a gente vai aprender nessa sessão, né? A gente vai dar uma olhadinha em como é que se faz o cálculo da equação analítica do plano, beleza? Vamos ver aí o ângulo entre plano e retas, entre algumas interseções podem ocorrer, né? Interseção de plano com plano, interseção de plano com reta, tá? Então, a gente vai passar aqui por todos esses tópicos aí, tá? Durante essa nossa aula de número 6. Beleza? Então vamos lá. Então nesse tema, o que, é que a gente vai aprender, né? A gente vai aprender como construir um plano, certo? Como verificar aqui o ângulo formado entre esses planos e retas, né? Entre alguns planos e algumas retas. E como fazer essa estrutura de interseção. Então, essa é uma aula que a gente vai aproveitar essa nova geometria e pegar as geometrias passadas, né? Fazer cálculo de interseção e tudo mais. Inclusive, né, a gente falou lá no nosso início da aula que uma das interseções mais comuns que existem, né, principalmente em computação gráfica, é a interseção de reta com plano, né? Um plano limitado ali, um plano de face triangular, né? Lembra daquele vídeo? Tá até lá do material. Pronto, então aqui é importantíssimo esse assunto, né? Para vários outros temas, né? Várias outras temáticas. Beleza? Então, qual seria a equação desse plano? O que é esse plano? O que é esse negócio aqui que o professor cortou aqui as caixas das gatas para fazer isso daqui? Né? O que seria esse plano? Como é que a gente constrói esse plano aqui? Né? Então, vamos ver na aula de hoje, né? Isso aqui eu fiz com papel, tesoura, né? Mas a gente vai ver matematicamente falando mesmo, certo? Então, ó, bora dar uma olhada aí nessa definição da equação geral do plano, tá? Qual é a equação geral do plano? Tá falando o seguinte, ó, seja A, né, um ponto pertencente a um plano, né, que eu estou chamando de π, tá? Usualmente, pessoal, os planos eles são escritos com uma letra grega, tá bom? Então, usualmente a gente vai usar muito essa letra aí, π, para representar um plano, tá bom? E eu tenho que n é uma normal, né? N vai ser chamado de vetor normal, que é ortogonal ao plano. Ah, ou seja, esse vetor ele faz um ângulo de 90 graus com o plano. Tá? E aqui tem uma restriçãozinha em cima desse n. Ó. O n não pode ser nulo, tá? Ou seja, uma das componentes do n tem que ser diferente de zero, pelo menos. Tá? Então não pode ser todo mundo zerado. Beleza? Ou seja, esse daqui é a mesma coisa que eu ia falar assim, né? N tem que ser diferente desse vetor aqui. Né? Beleza, aí prosseguindo, né? O plano π pode ser definido como sendo um conjunto de todos os pontos P, então P é o conjunto de pontos que vão formar esse plano, né? Do espaço, tais que o vetor AP é ortogonal a N. Ou seja, eu peguei um ponto, né? Um ponto que pertence ao plano. Então, certeza que esse ponto pertence ao plano, que eu estou chamando de ponto A. O vetor AP, quem é P, pessoal? P é um ponto também que pertence a esse plano. Então, o produto vetorial, né? Produto escalar, melhor dizendo, entre esse AP e o N tem que ser igual a zero, ou seja, eles têm que ser ortogonais. Se eu for desenhar aqui, né? Eu vou fazer aqui o desenho aqui. Ó. Aqui o plano, certo? E aqui eu tenho um vetor AP, certo? Então, aqui um vetor AP. Eu estou querendo dizer aí, eu tenho que encontrar aqui. Eu tenho uma normal, que essa normal ele faz um ângulo de 90 graus com esse plano, certo? E ele vai ter que fazer um ângulo de 90 graus também com esse vetor AP. Qualquer que seja esse vetor, o P tal, se eu pegar aqui o P1, P2, P3,
P2. Qualquer ponto, tá, pessoal? Qualquer ponto que eu pegar do plano, ele tem que satisfazer essa propriedade aí. Tem que ser ortogonal a N, tá? Então, vamos pegar aqui o meu plano, ó. Aqui o meu plano, certo? Esse daqui é o vetor normal. Vamos pensar que aqui o vetor vermelhinho aqui não é o vetor normal, certo? Eu estou dizendo aí, ó. Se eu pegar um ponto, vou pegar esse mesmo ponto que está aqui, essa interseção aqui desse vetor com esse plano, né? Qualquer outro vetor que eu pego aqui, galera, ó, forma um ângulo de 90 graus, ó. Qualquer vetor, não importa o vetor, posso ser lá atrás, qualquer lado, tá? Qualquer direção. Ele faz um ângulo de 90 graus. Então, essa é a definição desse plano. Então, esse plano é o quê? Qualquer vetor ortogonal a esse plano, a esse vetor normal, faz parte do plano, tá? Esse ponto faz parte do plano. Beleza? Então, daí que vem essa notação aqui, ó. Se são ortogonais, então o produto escalar entre eles dá quanto? 0, tá? Então, essa é a notação. Beleza? Então, ó, aqui a gente tem a representação mais bonitinha, né, do que o meu desenho, certo? Até que eu tenho um plano. Aqui, ó, aquela representação que eu mostrei para vocês do vetor, ó. Vetor aqui normal, né, ó. Tá com o mouse melhor, né? Vetor aqui, ó, normal ao plano, certo? E aqui qualquer vetor que eu tiver aqui nesse plano tem que fazer um ângulo também de 90 graus com esse vetor normal aqui. Bom? Uma observação, galera. Falei para vocês sobre a área da computação, né? Normal de um plano, ele, além de mostrar como é que é a estrutura do plano, em computação gráfica, ele vai fazer parte do cálculo de iluminação, tá? Então, aqueles gráficos que vocês veem, né? Aquela iluminação bonita no rosto dos personagens, de CG e por aí vai. Aquilo dali usa como base, né, para fazer o cálculo de coloração, esse vetorzinho normal, tá? Então, cada facezinha daquelas triangulares tem um vetor normal, né, que define o plano, e ele também vai fazer o cálculo de iluminação, tá? Então, bastante interessante essa parte aí, beleza? Fechado parênteses, vamos prosseguir, né? Então, a equação geral do plano vai ser dada dessa forma aí. Bora desenvolver isso daí, tá? Então, ó, produto escalar, N vezes AP, tá? Quem é N, pessoal? Tá ali definido, ó, o N é A, B, C, certo? Escalar, quem é AP? AP vai ser X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Isso daqui tem que ser quanto? Tem que ser 0, tá? Então, tem que satisfazer essa igualdade aí. Produto escalar vai dar um valor, né, galera? Ó, produto escalar. Então, eu vou multiplicar o A vezes X menos X1. Mais BY menos Y1. Mais CZ menos Z1. Tá? Isso tem que ser quanto? Ser 0. Feito? Então, vamos lá. Vamos distribuir isso daqui. Então, vai ficar AX mais BY mais CZ menos AX1 mais BY1 mais CZ1. Isso daqui tem que ser igual a 0, tá bom? Então, eu posso dizer, né, que a equação geral da reta, né, do plano, desculpa, a equação geral do plano, ele vai ser dado dessa forma. Usualmente, a gente diz que isso daqui vale D, né? E aí, a gente escreve da seguinte maneira, ó, AX mais BY mais CZ menos D é igual a 0, tá? Por que, professor, você voltou D? Porque X1, Y e Z1 é um ponto conhecido. A, B e C é um vetor conhecido também, usualmente, tá? Então, isso aí a gente chama de D, né? Um valor real. A seção aí vai dar um valor real. Já a outra parte não, né? O X, Y e Z são
variáveis desconhecidas, né? São valores desconhecidos que justamente eu quero saber o ponto que vai representar isso, né? Então, por isso a gente não junta em uma coisa só, tá? Então, essa é a equação geral do plano, tá bom, pessoal? Beleza? Isso ficou dessa forma, certo? Aqui ficou com mais D porque eu deixei um menos para fora, né? Mas a mesma coisa, tá bom? Essa aqui é a equação geral do plano ou equação cartesiana do plano, tá? Então, posso ter esses dois nomes, a gente pode achar essas duas nomenclaturas aí na literatura, beleza? Observações, né? Como eu falei lá na definição, qualquer valor vetor Kn é também um vetor normal a esse plano. Então, se eu tenho um vetor, vamos supor que eu disse assim, ó, o vetor normal do plano é o vetor 2, 0, 2. Tá? Vamos supor aqui. Esse é o vetor normal do plano vetor 2, 0 e 2. Isso significa o quê? Se eu disser que o vetor normal é esse cara aqui, eu vou colocar em 1, 0 e 1, esse vetor é o mesmo vetor n, pessoal. Paralelos, ó. Se eu pegar e dividir esse cara aqui, né, por 2, tá? Ou seja, multiplicar por meio, vai dar quem? Vai dar esse vetor aqui, que é o mesmo, tá? Então, qualquer vetor que eu tenha, né, como sendo um vetor derivado do vetor normal, também é um vetor normal a esse plano, tá? Outra observação aí, ó, sendo n, tá, um vetor normal ao plano π, ele será ortogonal a qualquer vetor representado neste plano, tá? Em particular, se eu tiver V1 e V2 vetores não colineares e paralelos ao plano, então eu posso extrair o n como sendo o produto escalar entre o produto vetorial, né? Desculpa, o produto vetorial entre esses dois vetores, tá? Como vocês podem ver aqui nessa representação. Como assim, professor? Bora lá, bora pegar aqui meus rachinhos de novo, colorido aqui. Ó, vou botar aqui para mim. Vamos lá, tem aqui o plano, né? E aqui a anotação fala o seguinte, olha, eu tenho dois vetores que eles não são paralelos, né? Tenho esses dois vetores aqui, ó, não paralelos, tá? Então, qualquer vetor, só que eles são colineares, eles estão no mesmo plano, tá? Então, como eles estão no mesmo plano, eles podem definir esse meu vetor normal, tá? Então, se eu pegar esses vetores e fazer o produto escalar entre eles, onde é que vai ser a normal? A normal ela vai estar para cá, tá? Também essa normal ela pode estar para cá, né? Aí vai depender muito de como você vai fazer o produto vetorial, né? Como a gente falou no nosso tema de produto de vetores, né? Então, dependendo da direção que você vai pegar, a regra da mão direita lá, né? Você vai ter o vetor indo para cima, o vetor indo para baixo, mas esse vetor ainda continua fazendo um ângulo de 90 graus com esses dois vetores. Beleza? Então, voltando aqui. Então, a gente tem isso. Ó. Beleza, eu não tenho o vetor normal, mas eu conheço aí, né, dois vetores que estão nesse plano. Então, se eu conheço dois vetores que estão nesse plano, tem como eu descobrir esse vetor normal e encontrar a equação da reta. Tá? Tem como fazer isso. E nosso último tópico, ó, não esqueça que os coeficientes A e B e C da equação geral estão associados ao vetor normal do plano. Tá? Isso quer dizer o quê? Se por acaso eu disser o seguinte, olha, eu tenho uma equação geral do plano da seguinte maneira, ó, x mais 2y menos z mais 1 igual a 0. Aí eu disser assim, pessoal, qual é o vetor normal desse plano aí? Opa, o vetor normal desse plano é fácil, professor. É o 1, 2, menos 1. Né? Nosso n é igual a esse vetor aqui. Como é que você descobriu isso? São os termos que estão multiplicando o x, o y e o z. Tá? Então, essa é a forma mesmo, correto? Fazer. Beleza? Show. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Nessa questão está falando o seguinte. Escreva a equação geral do plano que passa pelo ponto A, 3, 1, menos 4 e é paralelo ao plano π1 aí.
tá? Ok. O que é que a gente falou naquelas observações? Um vetor normal, ele é normal, né? Um vetor normal a um plano, ele é normal a todas as suas derivações, né? Todos os seus vetores paralelos, né? Ou coincidentes, né? A gente viu lá no ponto A, certo? Então, se ele falou que esse meu plano π é paralelo ao plano π1, significa que eles possuem o mesmo vetor normal ou uma variação desse vetor normal, né? Aquele mesmo vetor multiplicado por algum escalar. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o mesmo, tá? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai descobrir qual é o vetor normal desse π1 e utilizar na equação geral, né? A equação geral lá do plano para descobrir a equação do plano π, tá? Então, como eu mostrei lá ainda agora, ó, agora há pouco, se você não perdeu o lance, né? A gente viu o quê? Que tem como a gente extrair o vetor normal a partir da equação do plano, né? Que é justamente os números que estão multiplicando, o x, o y e o z. Então, nesse caso aqui, ó, quem está multiplicando o x é o 2. Então, esse aqui é o nosso A. O B é menos 3. E o C vai ser 1. Tá? Então, é o nosso vetor normal aí. Beleza? Temos o ponto A. Né? Temos um ponto que pertence ao plano e temos o vetor normal. Pronto, já temos o que a gente precisa. Tá? Então, nossa equação do plano vai ser dada como o quê? N vezes vetor AP. É isso? Quem é N? Isso daqui tem que ser igual a 0, né? Quem é N? 2, menos 3 e 1. Quem é o vetor AP? O vetor AP é x menos 3, y menos 1 e z menos 4. Tá? Isso tem que ser igual a 0. Beleza? Aqui eu vou já fazer o menos com menos, tá? Que vai ficar mais 4. Tem que ser igual a 0, tá? E eu faço produto escalar. Então vai ficar 2x menos com menos mais, né? Menos 3 vezes... Olha, desculpa, lá. 2 vezes x. 2x. 2 vezes menos 3. Menos 6. Mais menos 3 vezes y. Menos y. Menos 3 vezes menos 1. Mais 3. Mais 1 vezes z. Z. 1 vezes 4. 4. Tem que ser igual a 0. Beleza? Então, juntando aqui as coisas, vai ficar o quê? 2x menos y mais z. E agora eu vou somar. Menos 6 com 3 vai ficar menos 3. Menos 3 mais 4 igual a 1. Isso vai dar 0. Beleza? Então, pronto. Encontramos aí a nossa equação geral do plano π. Tá? Beleza? Veio uma coisa aqui. Tá? Menos 3 vezes y é menos 3y, né? Foi mal aqui. Então aqui é menos 3. Eu acho que tá ok. Por que eu observei isso, né? Agora que eu vim tocar a ponta desse erro. Porque, pessoal, se esses vetores, se esses planos, eles são paralelos, eles vão ter que ter o mesmo vetor normal. Não estava batendo, ó, quando eu olhei aqui, ó. 2, 2, menos 3, 1, 1. Aí não estava batendo o y. Por isso que eu, errei alguma coisa, tá? Então, isso daqui é a equação do plano que é paralela ao plano π1. Bora dar uma olhada nesses dois planos no GeoGebra para a gente ver como eles são realmente planos paralelos, tá? O GeoGebra também dá para a gente construir planos quaisquer, tá, galera? Bora lá. Eu vou tirar aqui esse eixo. Eu vou deixar, vou tirar esse plano aqui. Pronto, então vamos lá. Nosso π1, vou colocar P1, tá?
vai ser o quê? Vou colocar assim direto. Nosso primeiro plano vai ser 2x, que é o π1, né? Menos 3y mais z menos 6 igual a 0, tá? Esse é o plano, esse é o nosso primeiro plano. Primeiro plano. Vamos para o nosso segundo plano. Segundo plano é o 2x menos 3y mais z mais 1 igual a 0. Onde é que está outro plano? Tá? Paralelos. Beleza? Como se eu tivesse aqui, né? Dois planos assim, ó. Isso assim, ó. Coisa nesse aspecto aqui. Beleza? Então são planos paralelos. Show? Então, né? Voltar. Slides. Um outro exemplo aqui, ó. Como é que eu posso estabelecer a relação do plano, né? Equação geral do plano, mediador do segmento AB, tá? Dados A igual a isso daí e B igual a isso daí. Beleza. Plano mediador. O que ele quer dizer com isso, professor? Seguinte, ó. Eu tenho aqui o A e eu tenho aqui o B. O que ele quer? Ele quer um plano que esteja bem aqui, ó, entre o A e o B. O plano que está aqui, ó, entre A e B, certo? E aqui no meio está um ponto C, tá? Esse ponto C é um ponto que está aqui dividindo o segmento AB em duas partes iguais, né? Divide aí CB, CA. E esse ponto aqui é um ponto que pertence a esse plano aí, que ele está querendo, esse plano mediador. Bom? Como é que poderíamos fazer essa questão? Primeiro ponto, né? O que é que a gente precisa para fazer a equação geral do plano? Só a gente precisa de um ponto que pertence ao plano e a gente precisa do vetor normal ao plano. Isso, tá? Então, ó, fazendo uma análise aqui, o C a gente pode descobrir como é que vai ser o C. O C é o ponto médio, né? Entre A e B. Então, para falar a verdade, o nosso C vai ser A mais B sobre 2, né? Eu encontrando aí o C, eu tenho um ponto que pertence ao plano. Próxima etapa é o quê? Eu encontrar o vetor normal, né? Para encontrar o vetor normal, é simples também, é só fazer o vetor AB. O vetor AB é um vetor normal, ó, fazendo um ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, posso pegar também o vetor AB como sendo normal. Então, o normal, diz aqui o C vai ser o nosso A, né, que a gente usa lá. Nosso A, que é um ponto que pertence ao plano, né, vai ser o nosso C, tá? E a vetor normal vai ser o vetor AB. Certo? Então, pronto. Faca e queijo na mão. Bora lá? Beleza, então como é que vai ser esse nosso ponto C, né? Então, C vai ser igual a mais B, né? 4 mais 2, 6. Menos 3 com menos 1, menos 4. Menos 2 mais 4 vai dar 2, né? Isso daqui eu vou multiplicar por meio, né? Então, o nosso C vai ser igual a 3 menos 2 e 1, tá? Então, a gente tem o nosso C. Vamos agora atrás do nosso vetor. Nosso vetor vai ser o quê? AB. Então, AB é igual a AB menos A. Então, é que seria isso, né? 4 menos 2, 2. Menos 3 menos menos 1, menos 2. Menos 2 menos 4, menos 6. Tá? Então, isso aqui é o nosso vetor N. Como N é um vetor, pessoal, para facilitar as operações, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar esse vetor N por meio, tá? Então, multiplicando por meio vai ficar como? Ó, N é igual a 1, menos 1 e menos 3. Lembrando daquela questão lá do paralelismo, né? Esse vetor aí normal que a gente encontrou, ele é paralelo a esse vetor 1, menos 1 e menos 3. Então, a gente pode utilizar isso, tá? Observação, isso só vale no caso de vetores, tá, pessoal? A gente não pode trabalhar com pontos dessa forma, não. Beleza?
Ok, então como é que vai ser a nossa equação do plano? Nossa equação do plano é o vetor normal, escalar, no caso o nosso ponto é o C, né? Então vai ser assim, escalar CP tem que ser igual a zero, beleza? Então vetor normal, 1, menos 1 e menos 3, escalar x menos 3, y menos menos 2, z menos 1. Isso tem que ser igual a zero, beleza? 1 multiplicando x menos 3 vai dar x menos 3, mais 1 multiplicando z mais 2 vai ficar menos y menos 2, mais menos 3 multiplicando z mais 1 vai ficar menos 3z mais 4. Isso tem que ser igual a zero, beleza? Então vai ficar x, opa, acabei saindo, x, que está bem curtinho aqui, x menos y, certo? Menos 3z, e aí menos 3 com menos 2 vai ficar menos 5, né? Mais 4 vai dar 1. Isso tem que ser igual a zero. Aliás, menos 5 mais 4 dá menos 1, né? Botei mais, falei menos e botei mais. Certo? Beleza? Bora ver isso daí no GeoGebra, para ver se vai bater, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou tirar esses planos, tá? Da parte anterior. E vamos primeiro colocar os nossos pontos, tá? Ponto A, que seria o ponto 2 menos 1, 4. Ponto B é o ponto D4, menos 3 e menos 2. E eu vou usar essa função aqui ó, de ponto médio para ele calcular o ponto médio de AB, tá? Ponto médio C. Quanto é que vale ser 3 menos 2 e 1, tá? 3 menos 2 e 1. Tá batendo aqui, galera? Tá, né? Ó, 3 menos 2 e 1. Legal, né? Bora agora colocar o plano aí, certo? Vamos colocar o plano agora. Então, nosso plano é x menos y menos 3z menos 1 igual a zero. Esse é o nosso plano, tá? Então, ó, aqui o plano, né, que a gente formou, certo? Uma coisa errada aí, professor. Tá tudo certo aí mesmo? Bora lá, bora ver. Se eu errei algum cálculo. X menos y vetor normal. 4 menos 2, 2. Menos 3 com menos 1, menos 2. Menos 2 com 4. Vai ficar menos 6. Tá correto. Vetor normal tá ok. Vetor P. X menos mais menos. Bem. Opa, tá errado bem aqui, galera. Bora voltar bem aqui, ó. Opa, opa. Certo, assim mesmo. Isso também é. Vamos lá. E bem aqui, ó, galera. Eu peguei o menos 3 e multipliquei com z, só que eu não multipliquei com menos 1, né? Com menos 1, isso daqui daria 3, né? Seria 3, ó. Menos 3 com menos 1 dá 3, tá? Então ficaria menos 3, menos 2, que é menos 5, mais 3. Então isso aqui, para falar a verdade, é menos 2, tá? Bora ver se foi isso. Bora voltar lá. Dois.
Não foi, né? Para revisar aqui. Os cálculos. Beleza? Tem um ponto C. B ponto médio. Esse ponto C ele pertence ao plano. Pode escalar. X1, x menos 3, menos 1 dá menos y menos 2, z menos 3z com mais 3, né? Fica menos 3 com menos 2, menos 5, menos 5 mais 3, 2. Correto. Certo. Então, opa, coloquei errado aqui, ó. 3z, né, galera? Menos 3z. Pronto, agora sim. Agora ver onde é que tá esse plano, ó. Ó, plano aqui intermediário, ó. Tá aqui o ponto C, que pertence ao plano, cortando esse segmento aqui na metade, ó. Legal. Certo? Então, certinho. Beleza? Vamos voltar nos slides. Opa, mais um exemplo. Como é que a gente pode determinar agora a equação geral do plano que passa por um ponto A e é perpendicular à reta? Perpendicular à reta. Passa pelo ponto A. Se o plano está aqui, né? Ele passa pelo ponto A, então esse ponto A ele pertence à reta, né? E esse plano ele é perpendicular à reta. Então tem uma reta aqui, né? Uma reta aqui. E essa reta ela é perpendicular ao plano. Então, como é que seria, qual seria a normal desse plano? Opa, professor, se é perpendicular, então o vetor diretor é o mesmo normal. Isso, garoto. Isso, garoto. Tá? Justamente, pessoal. Então, se a reta ela é perpendicular ao plano, isso significa o quê? O vetor diretor dessa reta é a normal do plano. É a mesma que a normal do plano, tá? Então, vamos descobrir aqui esse vetor diretor desse R aqui, que é o vetor diretor do R. Vai ser o número que está acompanhando o T, né? Ó. O X, o Y e o Z. Pronto. Então, já tenho aqui, ó, o nosso vetor diretor. Beleza? Que é o nosso N, né? Esse cara aqui é o mesmo N que a gente quer para a nossa equação do plano, tá? Então, vamos fazer aqui do ladinho a equação geral desse plano, beleza? Então, vamos lá. N escalar AP, né? Tem que ser igual a 0. N, 3, 2, 1, escalar AP, x menos 2, y menos 1, z mais 2, né? Tem que ser igual a 0, tá? Então, vai ficar 3 vezes x menos 2, 3x menos 6, mais 2y menos 2, mais z mais 2, tem que ser igual a 0, tá? Igual a 0. Juntando aqui, 3x mais 2y mais z, menos 6 com menos 2, menos 8. Menos 8 mais 2, menos 6. Certo? 6, 7, 8. 8 menos 2, menos 6. Isso tem que ser igual a 0. Essa aqui é a nossa equação geral aí do plano, tá? Então, bora ver isso aqui também no GeoGebra. Dá para fazer tudo lá, tá? Então, ó, que eu vou tirar também isso aqui, colocar aqui apagar, habilitar, né? E aí vamos fazer o nosso R, tá? Nosso R, galera, ele é um ponto, né? Ó,
R ele é um ponto tal que. Um ponto que pertence à reta, né? Mas lembrando aqui, reta vai ser o ponto menos 4, né? 1 e 0. Mais o vetor diretor, que é 3, 2 e 1. Escalar T. Tá? Essa é a reta. Bora fazer agora o nosso plano. Nosso plano é o 3x mais 2y mais z menos 6. Isso é igual a 0. Tá? Então aqui eu tenho um plano e aqui eu tenho uma reta. Vocês têm como ver aqui o ângulo? Deixa eu ver se tem como ver o ângulo aqui. Entre o plano e a reta. Ângulo. Ver se tem como aqui. Vou pegar aqui. Reta. Plano. Olha, deu, ó. Saiu aqui. Então, ó, o ângulo é de 90 graus, tá? É justamente o que a gente inferiu lá mesmo. Normal aqui. Feito? Show de bola. Vamos voltar aqui. Bora agora, né, partir para a determinação de um plano. Então a gente vê a equação geral de um plano, tá? Só que, galera, existem várias formas da gente encontrar essa equação do plano, tá? A gente vai ver nessa seção particularmente isso. Como é que a gente pode adquirir a equação do plano? Aqui a gente já viu alguns exemplos de como a gente encontra a equação geral, mas vamos ver mais outros aqui, tá? Lembrando, né? Quando a gente falou lá de reta, como é que a gente define uma reta? Para definir uma reta, eu preciso de um ponto que pertence à reta e da direção, né? É uma das formas. Outra forma é a gente ter dois pontos que pertencem à reta, né? Eu tenho dois pontos que pertencem à reta, eu também consigo encontrar a equação da reta. Outra forma, se eu tiver um ponto que pertence à reta e eu tiver um vetor paralelo a essa reta, também tem como fazer, né? Então, esses aqui são os exemplos que a gente viu lá de reta. Em plano, a gente vai trabalhar com algo similar, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Essa daí é aqui uma introdução que eu acabei de falar, né? Vamos lá ver as possibilidades. Primeira possibilidade. Passar por um ponto A e é paralela a dois vetores V1 e V2. Ora, se ele passa por um ponto A e é paralelo, né, esse plano é paralelo aos vetores V1 e V2 que não são colineares, então a gente tem como calcular normal, né? Lembra que eu falei isso aqui agora, não falei. Se eu tenho dois vetores aqui, faço o produto vetorial e encontro a normal do plano, tá? Primeira possibilidade. Outra possibilidade. Passa por dois pontos A e B e é paralelo ao vetor V não colinear ao vetor AB. Só bugou aí. Como assim? Ó, bora desenhar. Eu tenho aqui, ó, dois pontos A e B que estão no plano, tá? Tá aqui no plano. Eles estão aqui no plano. Quando eu falo assim, passa por dois pontos, é porque esses dois pontos estão no plano, tá? E ele está falando que é paralelo a um vetor V não colinear ao vetor VB. O que é que ele quer dizer, né? Aqui é um vetor AB, tá? Estou dizendo que esse plano aqui ele é paralelo a um vetor aqui, qualquer que eu vou chamar de V. Só que esse V não pode ser paralelo a AB, tá? Não pode acontecer isso, tá? Então, eu não posso ter assim, ó. Vou fazer aqui esse vetor diferente. Ó. Um vetor assim, mais ou menos. Tá? Mas eu sei que o V, ele é paralelo a π. Tá? É um vetor paralelo a π. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse V, trazer aqui, ó, para cá, calcular o produto vetorial e descobrir o N. Tá? Certo? Eu vou descobrir o N. Então, posso pegar qualquer um dos pontos, né? Pegar o A e o B. E a normal vai ser o que? O produto vetorial de V com AB. Tá? Então, essa é a nossa segunda possibilidade. Beleza? Vamos ver mais outra.
Outra possibilidade, eu passar, né, esse plano passa por 3 pontos A, B e C, que não estão em linha reta. Então, estou aqui com o plano, certo? Aqui eu tenho um ponto A, B e C, por exemplo. Né? Esses 3 pontos pertencem ao plano. Então, eu posso tirar desses pontos também a normal. Né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o vetor AB, faço o vetor BC, produto vetorial AB, AC com AB, vai fazer um vetor aqui para cima. Ó. Tá? Então, isso aqui é a nossa normal. Beleza? Por isso que ele fala o seguinte, não são em linha reta, eles não estão em linha reta. Porque se estiverem em linha reta, não vai rolar produto vetorial, né? Vai ter aí vetores paralelos, e a gente viu aí que vetores paralelos do produto vetorial dá zero, né? O determinante lá dá zero, certo? Então não dá, beleza? E o n não pode ser zero, tá? Então, esses pontos eles não podem ser colineares, eles não podem estar alinhados, melhor dizendo, né? Não podem estar alinhados, A, B e C, beleza? Outra possibilidade aí, esse vetor, esse plano contém duas retas R1 e R2 concorrentes, tá? Então, ó, tenho aqui um plano e ele tem duas retas aqui R1 e R2 que são concorrentes. Por que são concorrentes? Porque elas não podem ser paralelas, tá? Porque se eu for calcular o produto vetorial dos vetores e diretores, tá zero também. A nossa normal não pode ser zero, né? Então, ó, continuação aqui, ó, eles vão se cruzar, certo? Então, eu posso fazer o produto vetorial entre V1 e V2, que é V1, né? No caso, que é V2, e ele vai dar também um vetor que faz um ângulo de 90 graus, tanto com esses vetores, né, com essas retas, quanto com o plano. Beleza? Então, nossa quarta possibilidade aí, né? Outra possibilidade. Contém duas retas, R1 e R2, paralelas. Tá? Então, eu posso também fazer assim, ó. O pessoal nosso falou que se der o R1 e R2 paralelo não rola, né? Não rola se eu pegar só o produto vetorial das duas. Só que qual é a ideia aqui? A ideia é eu pegar um ponto aqui pertencente a R1, pego um ponto pertencente a R2, e aí eu faço esse vetor aqui, ó. Agora ficou legal. Tenho aqui um vetor, e eu vou pegar o vetor aqui V1, por exemplo. Então, se eu fizer o produto escalar, 90 graus aqui, ó. Tô normal. Ponto. Tá? Então, se o R1 e R2 forem paralelos, eu vou ter que pegar um vetor que sai da reta R1 para a reta R2. E aí sim eu faço o produto vetorial ou desse AB, né, com o V1 ou de AB com o V2. Tá? Eu posso também fazer com o V2 também sem problema nenhum, como está definido aí. Beleza? Posso fazer das duas formas, ou com um vetor diretor da reta 1 ou com um vetor diretor da reta 2. Beleza? E por fim, temos o sexto caso, né? Se não me engano é o último. Sexto caso. Contém uma reta R, certo? E um ponto B que não pertence a R, certo? Então, beleza, bora lá. Eu tenho aqui um ponto, um plano, né? Que contém uma reta R e um ponto que não está no R. Então, esse ponto aqui, B, eu vou dizer que é um ponto que não está no R, tá? E aí, como é que eu determino o plano a partir disso? Ora, eu vou pegar um ponto aqui que pertence a R, que eu vou chamar de A, faço aqui o vetor AB, certo? E aqui eu tenho o vetor diretor V1. Faço produto vetorial, encontro também a normal. Certo? Então, galera, a gente tem aí, ó, seis possibilidades de fazer, né, a equação do plano de acordo com a configuração que nos foi dada.
Beleza? Se tiver alguma dúvida em alguma dessas possibilidades, leva para nossa aula, que a gente tira essa dúvida. Beleza? Bora ver aqui agora uns exemplos, tá bom? No primeiro exemplo, eu quero determinar a equação do plano, né? Que passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores V1 e V2. Olha só, ele passa pelo ponto A e é paralelo a esses vetores V1 e V2. Bora desenhar aqui para ilustrar melhor. Tem aqui o π, passa pelo ponto A, certo? E ele é paralelo ao vetor V1 e o vetor V2. Certo? Ó, se ele é paralelo ao vetor V1 e vetor V2, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que... É como se eu considerasse o V1 e V2 aqui. V1 e V2 aqui, né? Porque eles são paralelos, então eles estão como se estivesse encaixado aqui, né? E eu tenho um ponto A. Então, como é que eu posso trabalhar com isso, né? Ora, pessoal, primeira coisa, né? A gente pode observar se V1 e V2, eles são concorrentes, né? Ou seja, se eles não são coincidentes aí, né? Se eles não são paralelos. Pela formação aqui, a gente já pode observar que eles não são paralelos, tá? Ó, tem um termo aqui que está negativo e esse termo aqui ele está positivo. Ó. E aqui ele está invertido. E aqui ele é igual. Então, se eu multiplicar por menos 1, por exemplo, né? Vai mudar. Não tem como mudar isso daqui, ó. Sempre um vai ficar negativo, outro positivo. Então, isso significa que esses vetores aqui, eles não são paralelos, tá? Então, se eles não são paralelos, eu vou até escrever aqui diferente, né? Que dá uma ideia que é paralelo. Eles são assim, ó. Tá? Uma coisa desse tipo. Então, ele falou que eles são paralelos. Opa, se eles são paralelos, eu posso fazer o produto vetorial desses dois. Eles não são paralelos. Eles não são paralelos. Posso fazer o produto vetorial entre eles dois, que vai dar a normal. E essa normal também vai ser a normal do plano, tá? Então, dessa forma que a gente vai prosseguir mesmo, né? Nessa questão. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, ó. O nosso N vai ser V1, produto vetorial V2. Então, N vai ser igual ao quê? Vai ser igual a I, J, K, né? V1, 3, 1, menos 2. E V2, 1, menos 1 e 1. Tá? Isso aqui vai dar quanto? I vai ficar 1 menos 2. Menos 2. Menos. O J, 3 menos 2. Então vai ficar 3 mais 2. Que dá 5. Então vai ficar 5J. Mais o K, que vai ser menos 3, menos 1. Menos 3 com menos 1, menos 4. Menos 4K. Certo? Então, nosso vetor N é igual a menos 2, menos 5, menos 4. Beleza? Deixa eu ver se eu vacilei alguma coisa. 3, menos 5. Beleza, isso mesmo, tá? Pronto, e a gente tem um ponto que pertence ao plano, ó. Tá aqui, ó. Nosso ponto aqui que pertence ao plano. Então, vamos encontrar agora a equação geral. A equação geral já vou fazer assim, utilizando aquela equação, tá, pessoal? Como assim, professor? Como é que utiliza aquela equação? Lembra que o vetor normal é o ponto que são os valores que estão acompanhando x, y e z, né? Então, a gente tem assim, ó. Menos 2x, menos 5y, menos 4z. E a gente colocou um mais d no final, né? Quem é esse mais d no final? Mais d no final é menos ax1,
menos AB menos B Y1 menos C Z1, tá? Aí nos slides atrás aí, certo? Essas somas, aqui é o nosso D, certo? Então o nosso D vai ser igual. É como se eu pegasse o A, certo? Multiplicasse por um ponto e colocasse o sinal contrário. Bom? Então vai ficar menos 2 com 2 menos 2 mais menos 5 vezes menos 3 dá menos 15. Dá mais 15, aliás, né? Menos com menos mais 15 com menos, tá? Menos 15, certo? Menos 4 vezes 4 vai ficar menos 16 com o sinal mais 16. Então, nosso D ele é igual a menos 15 mais 16, vai ficar 1, 1 mais 2, 3. Então, nossa equação geral é assim. Beleza? Então, isso aqui é a forma que a gente pode trabalhar também para descobrir a equação geral do plano de forma direta. Vamos ver esse outro exemplo agora. Ó. Determinar a equação geral do plano que contém as retas R1 e R2. Beleza. Então, tenho duas retas aqui, né? Elas estão aqui nesse mesmo plano. E uma das coisas que a gente tem que observar é o seguinte. Elas são concorrentes ou elas são paralelas. Dependendo de como elas forem, a gente vai proceder de uma forma diferente, tá? Então, vamos encontrar aqui o vetor diretor das duas, tá? Então, o vetor diretor do R2 vai ser o quê? Chamar de V2, facinho, né? Vai ser o 2, 4 e menos 6. Tá? Esse é o vetor diretor do R2. Vetor diretor do R1 vai ser quanto? O 1, né? Vamos fixar aqui o 1. O M, o número que está multiplicando o X no Y, né? No caso vai ser o 2. E no outro lado aqui vai ser o menos 3. Tá, ó. A gente pode observar, galera, se eu pegar o número 2 e multiplicar pelo V2, ele vai dar o quê? Vai dar o V3. Beleza? Então, nesse caso aqui, esses vetores eles são paralelos, tá, galera? Então, R1 é paralelo a R2. Então, eu não posso fazer o que eu fiz antes, de fazer o produto vetorial desses dois vetores diretores, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que contar ponto que pertence ao R1 e um ponto que pertence ao R2 para fazer aquele vetor AB lá, tá bom? Então, vamos lá. Um ponto que pertence ao R1, vou chamar de A. Seria aqui ponto? Seria o ponto 0, né? E se eu coloco o x igual a 0, pessoal, o que é que acontece com isso aqui, ó? Aqui sai. Fica o quê? Y1 e Z menos 2. Certo? Bora agora encontrar aqui um ponto que pertence ao R2. Vou chamar de B. Aqui, vou ter aqui igual, né? Não é vetor, não. Deixa eu colocar aqui o A aqui. E o B, né? O B é algo similar também. Eu vou colocar o T igual a 0, ó. Colocando o T igual a 0, eu tenho um ponto menos 1, 0 e 3, né? O Y aqui ele está zerado. Feito? Isso aqui que eu estou colocando T igual a 0. Então, eu tenho um ponto AB. Agora, eu vou fazer o vetor AB. Vetor AB vai ser igual B menos A, né? Isso aqui dá quanto? Menos 1 com menos 0. Menos 1. 0 menos 1. 3 menos menos 2 dá 3 mais 2, 5. Então, esse é o nosso vetor AB. Pronto, agora eu tenho o vetor AB. Então, eu posso proceder de várias formas, de duas formas, né? Por exemplo, posso fazer o vetor AB escalar V1. Posso fazer também o AB, escalar não, AB produto vetorial V1 e AB produto vetorial V2 para encontrar o M, tá? Vou fazer aqui com V2, beleza? Então, ó, N é igual
AB, produto vetorial com V2. Certo? Então, nosso N vai ser o quê? Nosso N, esse aqui, I, J, K, AB, menos 1, 5, e o V2 vai ser o 2, 4, menos 6. Certo? E vai dar quanto? Vai ficar I 6 menos 20. 6 menos 20 vai dar 14, né? Menos 14. 6 menos 20 menos 14. Beleza. Menos J vai ficar menos 4 menos 2. Menos 4 mais 2 vai ficar menos 2. Menos com menos mais. Então fica 2J. E por fim, o K. K vai ficar. Opa. E aqui, peraí, não. O J vai ficar menos 1 vezes menos 6, que vai dar 6, né? 6 menos 5 vezes 2, que dá 10, tá? Então vai ficar menos 4, pra falar a verdade, né? Vai ficar menos com menos mais. 4J, certo? Vamos para o K agora, ó. O K vai ficar menos 4 menos 2. Vai ficar menos 4 mais 2, vai dar menos 2. Menos 2. Certo? Então aqui o nosso N vai ser igual a menos 14, 4, menos 2. Certo? Para facilitar as contas, a gente pode dividir ou multiplicar, né? Tudo aqui por meio, tá? Então, multiplicando por meio, eu vou ter o nosso N como sendo o vetor menos 7, 2, menos 1. Beleza? Bora agora encontrar o plano, tá? A equação do plano. A equação do plano vai ser dada pelo quê? Menos 7x, fazer direto, tá? Mais 2y, menos z, mais d igual a 0. Quem é d, professor? D é igual a menos ax1, menos by1, menos cz1, tá? Então aqui vai dar quanto, nosso d? Bora pegar esse ponto aqui, ó, como sendo um ponto que pertence ao plano A, tá bom? Então vai ficar menos 7 vezes 0, dá 0. 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 vai ficar 2, né? Negativo, menos 2. 1 vezes 2 vai ficar, menos 1 vezes menos 2 vai ficar 2, né? 2 negativo, né? Vai ficar menos 2. Então, D é igual a menos 4. Tá? Então, essa é a equação do nosso plano. Se vocês pegassem o vetor N, né? E multiplicassem pelo B, vai dar a mesma coisa, tá, pessoal? Menos 7 vezes menos 1 daria 7, né? Ficaria menos 7. 2 vezes 0 dá 0. Menos 1 vezes 3 vai ficar menos 3. Com menos vai ficar mais 3. Então isso aqui daria menos 4, como aqui, ó. Tá? Então vai dar a mesma coisa. Beleza? Tanto faz você escolher um ponto quanto o outro. Vocês têm que dar o mesmo D, tá? Se por acaso o D é diferente, tem uma coisa errada aí. Beleza? Ok, por essa aula, vamos ficar aqui, tá? Então, na segunda parte, a gente vai continuar falando sobre planos paralelos aos eixos e aos planos coordenados, beleza? Até já, galera.